Irmãos e irmãs, passaram-se 50 dias de que celebramos a Páscoa, e então é Pentecostes, é a festa do Espírito Santo, é o derramamento do dom do céu, a promessa que Jesus fez aos seus discípulos, de que ele subiria aos céus, como nós celebramos no domingo passado, e que de lá ele enviaria o Paráclito, o defensor, o consolador, o Espírito da verdade, que dele e do Pai procedem. Esta solenidade que hoje a igreja nos chama a celebrar é a grande graça que Deus oferece àqueles que creem, pois nós ouvimos na palavra que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo quem nos garante o dom da fé, o crer, o saber que Deus existe e de que Ele age no mundo e age também em nós. O Espírito Santo é uma promessa de Deus, pois enquanto os discípulos tinham a presença de Jesus, eles estavam seguros. Jesus dava segurança aos discípulos. Como nós também, em determinadas circunstâncias, nós nos sentimos seguros. Nós podemos viver e estar tranquilos e em paz. Espiritualmente, por exemplo, quando nós estamos aqui na igreja, quando nós estamos participando de uma celebração, quando nós estamos em adoração, espiritualmente nós nos sentimos confortáveis e seguros. Por quê? Porque sabemos que estamos na presença de Deus e que na presença de Deus nenhum mal vai nos acontecer, que o Senhor está conosco, de que a presença dEle nos garante segurança. É assim que os discípulos se sentiam durante os 3 anos que eles estavam juntos com Jesus. Mas de repente, diante da crucifixão, diante da morte, o ressuscitado ora aparecia, ora já não aparecia. Isso foi gerando medo no coração dos discípulos. Isso foi gerando um desconforto e interiormente se perguntavam: o que vai ser de nós? O que vai acontecer conosco? E daqui para frente, como é que as coisas vão se dar? Essa pergunta que passa pela cabeça de muitos de nós. O que será de nós? O que será do mundo? O que será da humanidade daqui para frente? Embora nós gostemos de viver, viver dá medo. Dá medo. A grande maioria dos casais tem medo de ter filhos. Não é que não querem, até querem. Mas padre, o mundo está tão difícil. Como criar os filhos hoje? O medo de assumir um relacionamento de verdade. Nossos jovens se amam. Essa é a missa do EJC. A grande maioria já está com um parzinho, né? Fizer uma festa junina na paróquia, não tem lugar para pôr tanto casalzinho na quadrilha, não. Graças a Deus. Mas um medo de assumir um compromisso, porque o que vai ser de nós? Será que eu dou conta? Será que eu consigo? Nós já estamos namorando há tanto tempo, mas dá medo de casar, porque será que eu vou dar conta do casamento? Será que eu dou conta de ter uma esposa, de ter um esposo? E se a gente ter filho, o que vai ser de nós? Esse medo, essa insegurança. Muitos vão para as faculdades, para as universidades, e quando começa a chegar nos 2, 3 últimos semestres do curso, já começa a ter crise de ansiedade. Por quê? Porque já está chegando o momento de colocar em prática
de assumir uma vida profissional, de ir para o mercado. Isso gera medo. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Será que eu posso? Os discípulos sentiam isso. Os discípulos passaram por isso. Por quê? Porque a presença de Jesus lhes era segura. E agora Jesus foi levado para o céu. O que será de nós? E é para isso que Deus derrama o Espírito Santo. É para que seja força na fraqueza, para que seja grandeza na pequenez, para que seja alegria na tristeza, para que seja luz na escuridão, para que seja certeza nas dúvidas, para que seja decisão nas inconstâncias. Essa é a graça do Espírito Santo que nós celebramos. E esses discípulos, então, tomados por tanto medo e por tanta insegurança, se tornaram os maiores pregadores que o mundo já viu. Porque na covardia deles, agiu o Espírito Santo e eles se tornaram corajosos a ponto de darem a vida por causa de Jesus. O Espírito Santo é a força dos mártires. O Espírito Santo é a coragem de enfrentar tudo e todos e de dizer: com Deus eu posso, com Deus eu consigo, com Deus eu sou capaz. Amado, amada de Deus, neste Pentecostes de hoje, a palavra de Deus para mim e para você é: não tenhamos medo, abramos as portas, se acaso estamos querendo viver uma vida trancados, trancafiados. Diz a palavra de Deus por 2 vezes hoje: quando chegou o dia de Pentecostes, diz o Atos dos Apóstolos, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, e encheu a casa onde eles se encontravam. Eles estavam fechados no cenáculo. Como o Evangelho também nos diz, ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas por medo. O medo, a insegurança, gera um fechamento, um isolamento, um querer viver longe de tudo e de todos. Pois no Pentecostes Deus derrama o Espírito Santo sobre nós para dizer: não tenha medo, não fique trancado, não recue, não se feche, não se esconda, pois você é capaz, você pode. Mas padre, está tão difícil as coisas. Eu sei que estão difíceis, mas aí vem o Espírito Santo para dizer: comigo você pode, comigo dá certo. Não tenha medo de assumir a sua missão, não tenha medo de dar um passo a mais, não tenha medo. Dizia o Papa, quarta-feira, quando estávamos lá ouvindo ele tão de pertinho: arregassem as mangas e assuma o compromisso, assuma a missão. É o Espírito Santo quem dá essa coragem. Queridos filhos, a graça do Pentecostes que a igreja vive neste dia de hoje é para nos fazer sair de tudo aquilo que nos fecha, para podermos ir para a grande missão que temos todos os dias. Todo dia você tem uma grande missão, você tem. Deus reserva a mim e a você, todos os dias, uma missão a ser realizada. A missão de ser feliz e de fazer o mundo melhor. Isso é um compromisso meu e seu. É difícil, eu sei. Para realizar essa missão, nós vamos nos deparar
com situações mais diversas. Ao mesmo tempo que você vai encontrar gente que está totalmente aberta para a graça da felicidade, você vai achar muita gente rabugenta também. Que você vai dizer, não, aqui não dá para fazer nada. Aí vem o Espírito Santo e diz assim, pode sim, pode. Insista, persista. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Vamos lá. Não pare. Mas é tão difícil, parece que a gente está dando soco no vento. A gente faz e parece que nada muda. Sim, muda. Muda. Talvez nós estejamos atentos, mas o mundo está mudando. O mundo está mudando. A humanidade está passando por uma grande transformação. E eu sou capaz de dizer, você é responsável por isso. Você é responsável por isso. Eu olho isso quando me sento aqui para ouvir confissão. A quantidade de gente que vem buscar e dizer, eu quero ser melhor, eu quero fazer diferente. Eu quero ser melhor, padre. E aí você pare para pensar, é um filho seu, é uma filha sua. É alguém que trabalha com você, é alguém que faz parte do seu convívio, é alguém aqui da paróquia, cujo trabalho que você faz está impactando a vida dessa pessoa. Então não venha me dizer que as coisas não estão mudando. Que você faz e parece que nada está acontecendo muita coisa. Isso não é mérito seu. É graça de Deus. A diferença é que essa graça de Deus tem encontrado vidas como a sua, que estão dispostas a contribuir, a colaborar com Ele. O Pentecostes, a descida do Espírito Santo, transformou a igreja. A igreja era composta pela Virgem Maria, pelos 12 apóstolos e alguns outros discípulos que permaneceram. Até aquele dia. Daquele dia em diante, depois que o Espírito Santo veio, Pedro fez uma pregação que converteu 5.000 pessoas. E a igreja nunca mais foi a mesma. E ela existe hoje, há mais de 2.000 anos, é por causa desta graça do Espírito Santo que a conduz. Meu filho, minha filha, o Pentecostes é a graça de Deus dizendo, vamos em frente, porque temos muito a fazer. Parafraseando o Santo Padre, arregacemos as mangas, temos um mundo a transformar, e a transformar com a graça do Espírito Santo derramado sobre mim e sobre você. Nós não podemos ficar simplesmente rezando e dizendo, Senhor, enviai o vosso Espírito e renovai a face da terra. Está na hora de começarmos a dizer, me dá o teu Espírito Santo e vamos transformar a face da terra. Porque se fordes o que deveis ser, ireis incendiar o mundo. Se fordes o que deveis ser. Eu e você temos muito a fazer. Temos. Temos dons que às vezes nem imaginamos que a gente tem. Você tem algumas capacidades, meus filhos, que às vezes você desconhece. Você desconhece. Você sabe fazer coisa que ninguém sabe. Não é a arte não que a sua mãe xingava você não, né? Menino, como é que você é capaz de fazer isso? Não é disso que eu estou falando. Tem um jeito seu de falar de determinados assuntos que ninguém fala igual. É uma graça do Espírito Santo que Deus te deu.
vez em quando eu vejo algumas pessoas pregando sobre determinados assuntos e digo: meu Deus, como eu queria falar assim, como eu queria tratar desse assunto da maneira clara como essa pessoa trata. Não sei falar. Determinadas coisas eu consigo, mas outras Deus não me deu e deu a ela para fazer. Eu acho lindo esse povo tocando. Se você der para mim um violão, uma viola, um pandeiro, um piano, um reco-reco que seja, não sai nada. Eu não sei fazer, mas eles sabem. Isso é graça de Deus. O corpo é composto por muitos membros. A mim foi dada a graça de pregar, a eles de cantar. E o seu dom? O que você sabe fazer? Porque é com aquilo que você sabe fazer que Deus te envia para mudar o mundo. Para mudar o mundo. Ah, padre, mas eu acho que eu não sei fazer muita coisa. São Francisco de Assis: se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Quantas pessoas vêm aqui e vocês só podem participar bem da missa? O que elas conseguem fazer bem, sabe o que é? Chegar uma hora mais cedo e distribuir as cadeiras na igreja para que você possa sentar. Bendito o dom de quem sabe arrumar a cadeira. Bendito o dom de quem sabe arrumar a cadeira. A paróquia é muito melhor pelo serviço que você presta. Essa igreja é muito melhor pela cadeira que você arruma. E tantas outras coisas que aqui acontecem, que eu sei, é a graça de Deus na sua vida. É o amor de Deus quem realiza isso. Volto a dizer, nós temos um mundo a transformar. Nós temos uma humanidade a fazer ficar cada dia melhor. E é o Espírito Santo quem nos impulsiona a isso. Nunca esqueça, você não está sozinho, você não está sozinha. Quando vier aquele pensamento que não é de Deus, que te faz pensar: eu não posso, eu não sou capaz, eu não consigo. Lembre-se do Pentecostes. Os discípulos também pensavam assim, mas depois que o Espírito Santo veio, eles foram capazes de levar o anúncio do Evangelho a todas as partes do mundo. Meu filho, minha filha, você sozinho talvez não consiga mudar nada, mas com o Espírito Santo, mude a sua casa, mude a sua vida, mude o mundo, porque você é capaz. O Espírito Santo te faz capaz. Que a graça de Pentecostes seja derramada sobre nós, sobre essa paróquia. Toda vez que eu subo nesse presbitério para pregar para vocês, eu enxergo muita coisa boa, muita coisa boa. O sorriso das crianças, a alegria que eu consigo enxergar em vocês é um fruto do Espírito Santo. É um fruto. Porque eu conheço a história de muita gente já. E sei quantos perrengues vocês passam. Mas existe um dom especial nesse lugar, que é o dom da alegria. E isso é um fruto do Espírito Santo. Que esse dom se multiplique. E se você hoje está com motivos para ser triste, olha para o lado, olha para as pessoas que estão aqui e receba a alegria que elas têm. E que você, meu filho e minha filha, que está se perguntando: que dom será que eu tenho? Você tem o dom de tirar sorriso das pessoas. E esse dom, ele está sendo muito necessário hoje. Está sendo muito necessário. Porque são muitas as situações que geram tristeza. O Espírito Santo desça sobre nós
e nos dê motivos para sermos alegres, motivos para sorrir, e que assim nós possamos transformar. Se você não pode transformar a vida de uma pessoa, transforme pelo menos o rosto dela, que da sua presença ela saia um pouquinho mais feliz, que quem te encontrar no dia a dia da sua vida, traga as suas tristezas e leve de você as alegrias. Que o Espírito Santo, derramado em Pentecostes, renove o mundo através de nós. E que se nós não temos a capacidade de transformar a humanidade, transformemos aquilo ao qual o Senhor nos envia. Eu não sei por tantos lugares que você passa o tempo todo, mas por onde você passar, deixe uma marca, o Espírito Santo de Deus. Que sozinho eu não posso, sozinha você não pode, mas com a graça de Deus nós podemos. O mundo é maravilhoso, as pessoas só precisam descobrir isso, só precisam. Nós temos muito para fazer, nós temos grandes coisas a realizar, e Deus, sabendo que nós somos inconstantes, medrosos e muitas vezes covardes, Ele nos dá o Espírito Santo para dizer: naquilo que você não pode sozinho, juntos nós podemos. Vamos, Deus está dizendo: eu preciso de você. Eu não precisaria, mas eu escolhi precisar, diz Deus. Ele pode fazer tudo sozinho, gente. Deus pode fazer tudo sozinho. Basta o estalar de dedos dele e a humanidade inteira pode ser transformada. Mas Ele escolheu fazer isso através de nós. Através de nós. E sabe por que disso? Para que eu e você entendamos que temos muito valor, que a gente serve para muita coisa, que nós temos muitos dons e muitas capacidades. Que o Senhor derrame sobre nós a graça do Espírito Santo e nós possamos transformar o mundo a partir desta graça que o Senhor nos concede.